Dia Nacional de Combate ao Fumo. Mais de 400 mil pessoas morrem todo ano no Brasil por doenças provocadas pelo cigarro. Polícia prende estelionatários que usavam o CPF de pessoas mortas para aplicar golpes. Ladrão escala parede de 5 metros para assaltar apartamento em Planaltina. Dor e revolta marcaram o enterro de irmãs e bebê mortos depois de serem atropelados por um adolescente no Gama. Notícias da terça-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, um alerta. Mais de 400 mil pessoas morrem no Brasil todos os anos em decorrência de complicações e doenças causadas pelo cigarro. Aqui no DF são 2 mil mortes por ano. A boa notícia é que os brasileiros estão cada vez mais fumando menos em casa e expondo os familiares aos riscos do tabagismo passivo. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Thierry fumou durante 10 anos. Eram 2 carteiras de cigarro por dia, mas ele só percebeu que estava dependente quando tentou largar o vício pela primeira vez. Foram mais de 20 tentativas até conseguir, enfim, parar de fumar. Hoje, 13 quilos mais magro, Thierry comemora por ter deixado tudo isso para trás. Antigamente, quando eu fumava, eu pesava, num torno de 102 quilos. Hoje eu estou pesando 89 quilos, não só porque emagreci por causa do esporte, não é isso, é saúde, né? Primeiro lugar, saúde e tudo mais, mas hoje, graças a Deus, bem melhor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as mulheres representam cerca de 20% dos fumantes no mundo, ou seja, quase 250 milhões de tabagistas. Quem já fez parte dessa estatística foi a Débora. Foram 3 anos e meio como fumante, tempo suficiente para a saúde ser prejudicada e acender o alerta de que era hora de mudar os hábitos. Eu não tive ansiedade, mas alguns hábitos estão associados ao fumo, como por exemplo tomar um café ou então frequentar um lugar que era próprio para isso. Então a gente tem que cortar esses hábitos e foi super tranquila essa questão. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 300 mil brasilienses são fumantes, o que representa 10,7% da população e o 7º maior índice do país. Nos últimos anos, esse número vem caindo, mas ainda preocupa especialistas. Conforme a própria Organização Mundial de Saúde declara que o tabagismo é a maior causa de morte aparente no mundo. Aquilo que mais mata hoje é o tabagismo. E se você olhar as doenças cardiovasculares, que também matam, por trás das doenças cardiovasculares está o cigarro. A diminuição no número de pessoas que fumam ajudou a reduzir também em todo o país a quantidade de fumantes passivos em 42%. Em 2015, foram registradas quase 18 mil mortes de pessoas expostas à fumaça do cigarro dos outros. O indivíduo que convive num ambiente que tem fumantes, basta um, para que ele venha a ter a grande chance de ter todas as doenças que o fumante ativo tem. Todas, sem dúvida nenhuma. Um pai que fuma dentro do seu carro, não é porque ele não fuma quando tem as crianças dentro do carro, mas ele fuma, só de fumar dentro do carro, o carro está impregnado. Quando uma criança senta, levanta o alcatrão, levanta a nicotina, levanta o monóxido de carbono e essas crianças estão se contaminando. O governo gasta cerca de 57 bilhões de reais só com despesas médicas e perda de produtividade ligadas ao tabagismo. Entre os principais problemas de saúde estão o câncer, doenças respiratórias e cardiovasculares. E nesse Dia Nacional de Combate ao Fumo, quem deixou o vício para trás garante que vale a pena ter agora uma outra vida. Valeu muito a pena. Eu sou muito mais disposta agora, tenho uma qualidade de vida, eu posso dizer que é muito melhor. Eu indico que no começo é difícil, é muito difícil, mas tenta. 1, 2, 3 vezes, igual fiz quase 20 vezes, mas tenta, uma hora você consegue. Com certeza. A Polícia Civil prendeu 2 homens acusados de liderar uma quadrilha especializada em estelionatos e furtos a bancos. Um gerente estava entre os envolvidos, facilitando o acesso aos dados da agência. O prejuízo estimado é de pelo menos R$1 milhão. 2 pessoas estão foragidas e as investigações apontam que servidores da Receita e da Previdência
também atuavam no esquema. De acordo com as investigações, os criminosos agiam em todo o Distrito Federal desde 2015. A quadrilha usava o CPF de pessoas mortas, mas que ainda não constavam como falecidas no sistema da Receita Federal. Com o número do CPF, os bandidos falsificavam todos os documentos e se passavam pela pessoa. A polícia apreendeu dezenas de identidades, carteiras de motorista, entre outros documentos falsificados. Dentre outras fraudes, eles utilizavam o documento no CPF de uma pessoa que tinha falecido ou estava hospitalizada, mas esse CPF ainda não era inativo na Receita Federal. E se dirigiam até uma instituição bancária, onde o gerente, que fazia parte, ou seja, integrava a organização criminosa, facilitava toda a operação bancária. E uma terceira pessoa, era como se fosse o ator, se passava por essa pessoa que tinha falecido e contraía todas as operações bancárias, faziam empréstimos, emitiam cartões bancários, dentre todas as outras operações. Durante a operação, a polícia prendeu Wendel de Oliveira Rocha e Sérgio Gonçalves Rodrigues, considerados os chefes da organização criminosa, responsáveis por falsificar os documentos e gerenciar as operações bancárias. O gerente de um dos bancos, que também participava do esquema, vai responder em liberdade por ter colaborado com as investigações. Agora, 2 homens ainda são procurados, entre eles Moacir de Abreu Filho, um ex-agente da Polícia Civil que assumia identidades falsas para conseguir empréstimos. Ele foi policial civil, levantamos essa informação no decorrer das investigações, e ele já foi demitido há mais de 15 anos do serviço público, uma vez que sua conduta, pelos elementos que nós estamos apresentando, era totalmente incompatível com a idoneidade moral que o cargo requer, e essa é a informação que nós temos até o momento. Um jovem de 18 anos morreu afogado em uma lagoa do condomínio Alphaville na tarde desta terça-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 4 horas da tarde pelos amigos do jovem. Todos os procedimentos de reanimação foram feitos durante mais de 1 hora, mas infelizmente o rapaz, identificado como Lucas Yuri, não resistiu. Ele morava com a família no Jardim ABC e foi de bicicleta até o local com outros 3 amigos para nadar na lagoa do condomínio. A Caixa Econômica Federal depositou o lucro do FGTS para 88 milhões de trabalhadores. Foram distribuídos mais de 7 bilhões de reais. O repórter Rodrigo Miranda tem os detalhes ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Cerca de 88 milhões de trabalhadores em todo o país foram beneficiados com essa medida. E para a gente falar um pouco mais sobre o assunto, eu estou com o superintendente regional da Caixa, o Paulo Leonel Menezes, que vai falar com a gente neste exato momento. Boa noite, Paulo. Como a pessoa faz para verificar se recebeu, se teve direito a esse benefício? Tem várias formas. Ele pode entrar no site da Caixa, www.caixa.gov.br/fundo de garantia, aí com o número do PIS ou com o CPF, ele faz a consulta. Se ele já for um trabalhador que aderiu ao SMS, ele já recebeu essa informação. Pode procurar uma agência da Caixa também para fazer essa adesão ao SMS, receber. Pode baixar o aplicativo do Fundo de Garantia, que ele vai ter a oportunidade de não só consultar esses créditos, como toda a movimentação que ele venha a ter do Fundo de Garantia. Pode ainda ligar para o 0800 726 2017, que ele também consegue obter essa informação. Agora, quem recebeu esse benefício vai poder sacar? As condições de saque são as condições normais de saque de fundo de garantia. Se ele foi demitido sem justa causa, se ele teve um contrato de trabalho que era por prazo determinado finalizado, para bater na prestação do imóvel, para comprar o imóvel. Nessas condições é que ele pode sacar. E ano que vem também vai ter esse benefício de novo? Sim, a lei ela criou essa distribuição de 50% do lucro do fundo de garantia todo ano. Então, esse ano nós estamos tendo a distribuição pelo saldo de 31 de dezembro de 2016. No próximo ano, vai ser pelo saldo de 31 de dezembro de 2017. Muito obrigado pelas informações, Paulo. Eu volto ao estúdio com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Em segurança, em Taguatinga Sul, 3 homens armados invadiram uma casa e fizeram os moradores reféns na noite desta segunda.
Eles usaram um caminhão para levar os objetos roubados. Um dos criminosos foi preso. E em Planaltina, um ladrão ousado escalou uma parede de 5 metros para furtar um apartamento na madrugada desta terça-feira. O rapaz, de 18 anos, foi preso em flagrante depois de furtar um computador de um apartamento deste prédio. Ele escalou o muro de 5 metros de altura, pulou uma cerca elétrica e entrou pela janela da residência. Quando os donos da casa acordaram, perceberam o furto e chamaram a polícia. O jovem é morador de rua e conhecido em Planaltina por entrar nas casas e furtar objetos. E em Taguatinga Sul, 3 homens armados invadiram a casa de um comerciante na noite desta segunda-feira e fizeram toda a família refém. Eles usaram um caminhão para carregar os objetos roubados, entre eles vários pares de tênis, centenas de maços de cigarro, uma bicicleta e eletrônicos. Durante a fuga, os criminosos foram abordados por uma equipe policial do batalhão escolar, que conseguiu prender um deles. Os outros 2 homens estão foragidos. As 3 pessoas da mesma família mortas na tragédia do Gama foram enterradas nesta terça-feira. Familiares deram um último adeus a Gabriela e Ruth Carvalho e ao filho dela, de apenas 6 meses. Eles foram atropelados por um adolescente bêbado que já tinha passagens até por homicídio. Faixas e cartazes traziam desabafo de quem acabou de perder 3 parentes atropelados de uma só vez. Atropelamento não é fatalidade, é imprudência e a gente quer justiça. As irmãs Ruth Esther, de 22 anos, e Gabriela de Jesus, de 19, e o filho de Ruth, de 6 meses, Érico, morreram na hora. O pai das mulheres e o outro neto dele, de 2 anos, também foram atropelados. E, por sorte, sobreviveram. O atropelamento que matou as irmãs Ruth e Gabriela e também o pequeno Érico comoveu a sociedade. Parentes, amigos e a comunidade aqui do Gama resolveram se unir. Todos pedem justiça. Justiça! 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 O ponto de encontro foi justamente o local do acidente, uma ciclovia no meio da avenida Contorno do setor oeste do Gama, por onde os 5 caminhavam. Os moradores reclamam que não há redutores de velocidade no local e pedem mais atenção das autoridades. Se você pegar lá daquela escola que tem mais à frente ali, até embaixo no balão não tem sinalização nenhuma. Aqui tem que ter um redutor de velocidade. Não é a primeira vez que acontece acidente aqui. A comunidade andou em protesto até o cemitério do Gama, onde acontecia o velório na manhã desta terça-feira. A solidariedade da população é um dos fatores que tem fortalecido Elton, que perdeu a mulher e o filho de 6 meses. Graças a essas pessoas aqui que estão aqui hoje, cara, que a gente vai fazer uma diferença aqui hoje no Gama, pelo menos. A gente quer chegar o máximo possível aí, né? Se puder até no Brasil, mas assim, nossa, é importante demais a presença de cada um aqui. Eu não tenho nem palavras para agradecer, porque saber que as pessoas estão, né, sentindo a mesma, não é a mesma, mas as pessoas estão sentindo também. A tragédia aconteceu na manhã do último domingo. Este adolescente de 17 anos, bêbado, dirigia o carro. Além de atropelar as pessoas, ainda bateu num poste, que foi arrancado. A polícia informou que o jovem tinha passagem, que ele não prestou socorro e ainda tentou fugir. Tenho uma fé em um Deus e ele não falha, entendeu? Não vai falhar. O Detran esteve no local ontem mesmo. A avaliação dos engenheiros é que não há possibilidade de instalação de radar nem de quebra-molas. Isso porque o trecho fica perto de uma curva e de um balão, o que obrigaria os motoristas a reduzirem ainda mais a velocidade. A família ainda está contabilizando toda a ajuda que recebeu e ainda não sabe se o dinheiro vai ser suficiente para pagar o enterro. Mas se você quiser contribuir, pode ligar no telefone 98496-0348. Acompanhe agora o comentário de Cláudio Humberto. Olha, não dá para falar em acidente no atropelamento e morte de 3 pessoas da mesma família no Gama. O que se viu foi um triplo assassinato.
O criminoso é mais um reincidente com passagens pela polícia, inclusive por homicídio. Ou seja, o bandido se envolveu até em caso de assassinato, mas apesar disso, estava solto, levando tristeza e desgraça para sua própria família e acabando com a vida como civil de pessoas inocentes. Esse crime é filho da impunidade, porque o mundo do crime se utiliza da legislação que favorece criminosos de todas as idades, principalmente os de menor. A eventual punição, se houver, o que é raro, jamais acontecerá na proporção do mal que causou. Resta-nos esperar que Deus ilumine o caminho dessa família, a família das vítimas, e impeça que o pai, que agora também será mãe de uma criança órfã, não viva a experiência de ver livre nas ruas o assassino da sua família. Porque não resta dúvida, esse criminoso ficará impune como tantos outros. O Ministério da Educação anunciou nesta terça as regras do Exame Nacional para certificação de competências de jovens e adultos, o ENSEJA. E quem volta a falar com a gente ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo. Oi, Carol. O ENSEJA foi criado em maio deste ano aí para quem quiser obter o certificado de conclusão do ensino médio ou do ensino fundamental. Até o ano passado, esse certificado era oferecido pelo Enem. O candidato tinha que fazer o Enem para tentar essa certificação. Apesar dessa mudança, nas regras continua a mesma para obter esse certificado, viu? O candidato ao ensino fundamental precisa ter no mínimo 15 anos de idade no ano da aplicação da prova e quem tentar o certificado do ensino médio precisa ter pelo menos 18 anos de idade. Aqui no Distrito Federal, 16 mil pessoas já se inscreveram para tentar o certificado do ensino fundamental e 42 mil pessoas se inscreveram para tentar a certificação do ensino médio. Lembrando que a prova será aplicada no dia 20 de outubro e as inscrições já estão encerradas. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. De hoje à quinta-feira, amantes e produtores de tecnologia poderão conferir uma feira especializada em biometrias e técnicas de identificação humana. O evento vai reunir 33 palestrantes e 600 congressistas, além de empresas especializadas no ramo. A feira de biometria traz novidades tecnológicas de identificação. Uma delas é o Multi-Finger ID, ou seja, a identificação por meio de fotos das digitais sem a necessidade de tocar na tela. Muitas empresas hoje têm que ter um leitor específico, alguma coisa específica. Hoje em dia todo mundo tem um celular. Então, a possibilidade de validar os seus digitais no celular é uma novidade no mercado. Outra novidade é a identificação facial trazida por essa empresa, 100% brasileira. A gente veio para trazer para o mercado que o Brasil também tem muita tecnologia. O nosso desafio é entrar em todos os processos que você precisa perguntar quem. Desde um processo pelo celular, processo pelo computador, um controle de acesso numa catraca. Então hoje a gente tem alguns clientes que utilizam o celular de forma para identificar os seus passageiros ou seus usuários, de modo a qualificar o relacionamento. A gente vai além da segurança, a gente está trabalhando com relacionamento. O evento é voltado para produtores de tecnologia e foca também nas empresas que precisam da identificação digital e órgãos de segurança pública. O objetivo aqui é unir cada vez mais esse mercado. Já alguns mercados privados vêm aderindo a essa tecnologia como forma de identificação. Então, o mercado que está mais avançado nesse sentido são os bancos. Então, hoje, quando você vai fazer um saque num caixa eletrônico, você já consegue se identificar por alguma característica biométrica. Só que, além disso, tem outros mercados que têm uma aderência muito grande ao uso dessas tecnologias. A seguir, comissões da Câmara Legislativa aprovam um projeto que altera a Previdência no DF. Daqui a pouco, até já.